Bom dia, meu povo, tudo bem? Como vocês estão? Tudo em paz? Graças a Deus. Beleza, obrigada, Matheus. Bora lá, galerinha. Turma, hoje o que eu decidi trabalhar com vocês é a questão da argumentação. Sei que a gente já falou sobre a ideia de argumentação em alguns momentos, mas hoje eu quero tratar especificamente sobre a ideia de buraco argumentativo. Vocês devem pensar, rapaz, falando, aparece com cada nome. É porque a gente vai criando termozinhos, né? Vai estudando e aí vai vendo expressõezinhas que possam facilitar a vida de vocês na hora da produção textual. Bora lá! A argumentação é basicamente a mesma ideia, essa primeira intenção aqui, é basicamente a mesma ideia, por exemplo, da tese, né? Da questão da explicação da tese, né? Do aspecto da tese. É a intenção de vocês imporem, né, desdobramentos, certo? E nesse sentido inserir informações, né, ideias que expliquem, que sejam claras, certo? Relacionados ao que foi mencionado antes. Não está funcionando não, gente, o microfone? Estão me ouvindo? Ah, beleza, pronto. Vamos lá. Então, essa intenção de inserir informações, tudo isso vai fazer parte do que nós chamamos de projeto de texto. O que eu quero que vocês observem aqui? Vamos fazer uma relaçãozinha, pegar aqui esse espaçozinho, entre a competência 2 e a competência 3. Observem. Sei que é chatinho isso, mas para a nossa estrutura textual é de suma importância, tá? Vamos lá. A nossa ideia de competência 2, ela se relaciona à questão, por exemplo, do repertório socioprodutivo. Essa intenção desse repertório socioprodutivo, ele tem que estar relacionado ao tema. O que eu quero que fique claro para vocês? Eu acho que a gente já comentou mais ou menos sobre isso, mas vamos aqui de novo. Dentro da ideia de repertório, dentro da intenção de repertório, nós temos, não que isso é obrigatório, certo? Mas são ideias que eu quero que vocês pensem para essa questão argumentativa. O que eu quero que fique claro para vocês, minha banda? Primeiro, a questão de repertórios, a primeira intenção ele tem que estar relacionada ao tema. Segunda intenção, eles têm que serem relacionados à tese. Então, o que eu quero que vocês vejam? Existe repertórios que são mais adequados para a introdução e repertórios que são mais adequados para o desenvolvimento. Por que tem isso, Velena? Porque na referência da introdução, como é a nossa ideia de introdução, galerinha? O repertório que é usado na introdução, ele tem uma intenção de contextualizar o tema. Ele tem uma intenção de apresentação referente ao tema. Estão captando a ideia? Estão compreendendo a ideia? Então, observa. Nessa intenção de introdução, repertórios como séries, filmes, documentários e músicas. Documentários e músicas são repertórios mais para introdução. Por que são mais repertórios para introdução? Se você observar, quando você cita uma série, quando você cita um filme, quando você cita uma música, vejam que a intenção desses repertórios, eles se relacionam à ideia do tema. Eles têm a intenção de fazer referência ao tema. Silvalena, mas teve um menino, mas tem redações que os alunos citam séries durante o desenvolvimento. Sim, tem, beleza. O que eu quero que vocês vejam é a questão disso se relacionar com a ideia da competência 2, com a intenção de inserir informação que expliquem, certo, o que foi dito lá na tese. Se a série explicar exatamente aquilo, beleza. Mas qual é o probleminha que geralmente vocês têm, que vocês podem ter aí?
Quando você cita a série lá no desenvolvimento relacionado à tese, você vai ter toda aquela preocupação de você ver qual é o episódio, ver qual é a temporada que se relaciona àquele probleminha. Então, essa questão de séries, filmes e músicas, documentários, eles se relacionam mais de uma forma direta à ideia do tema, por causa da contextualização. Quando eu falo de argumento por autoridade, de argumentação por autoridade, eu trago uma ideia mais aprofundada, que são os repertórios de desenvolvimento. Vamos lá, filósofos, sociólogos, dados, que mais? Teóricos, exemplos e até as alusões históricas também, né? Elas funcionam como uma intenção aí de explicar a ideia da... Ai, tô tonta, peraí, gente. Ai. Desculpa. Ai, fiquei tonta do nada. Vamos lá. Então, essa questão dos repertórios dos desenvolvimentos... Peraí, só um minutinho, galerinha. Levar uma mão. Respira, não pira, respira, não pira. Foi. Bora lá. Continuando. A questão da competência 3, ela vai se relacionar ao SROI. Olha a siglazinha bonitinha aí. Você vai lá no que acha isso aí, esse SROI? É a nomenclatura. Seleção, relação, organização e interpretação. Analisa bem o conceito da competência 3. Seleção, relação, organização e interpretação de dados, fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista. Entendeu a ideia? Então, esses repertóriozinhos, filósofos, dados, sociólogos, teóricos, eles fundamentam melhor a ideia dos desenvolvimentos. Repito, não estou dizendo que não seja importante, que você não possa usar a série, filme, enfim, no desenvolvimento. Pode, mas eles têm uma intenção relacionada ao tema. E o desenvolvimento, ele tem uma intenção de se relacionar à tese. Porque todas as informações, todas as ideias que são colocadas, elas têm que ser selecionadas e relacionadas para justificar a ideia da tese, do seu ponto de vista. Captaram a ideia? Qual é a diferença? Tá, Silvelena, mas em 2018 teve um aluno lá que tirou 1000 na redação do Enem usando uma série da Netflix, Black Mirror. Tá, Silvelena, mas em 2020 teve um aluno que tirou 1000 na redação do Enem usando a série 13 Porquês. Beleza, tem. Mas onde eles usaram? Na introdução. Pode olhar o desenvolvimento dos dois, certo? Um usa, mas ele tem a intenção de contrapor com outra estratégia argumentativa. Entendeu a ideia? Então, tem redação que tira 1000 sim usando série, mas vejam que os alunos, eles são malos, eles são espertos, eles usam a ideia da série lá na introdução, porque tem a ideia de contextualizar o tema, não é a tese, é o tema. Entendeu a diferença? Entenderam a ideia? Pegaram a visão? Bora lá! O que é essa intenção do buraco argumentativo? Buraco argumentativo, expressãozinha bonitinha que eu encontrei, né? Eu estudando lá em casa, eu digo, rapaz, tem que ter algum termo que possa favorecer a essa dificuldade, muitas vezes, de o aluno fazer a articulação da ideia. O que acontece? Você bota o repertório. Como é que é o desenvolvimento? Eu faço a retomada da tese, que é o toque frasal. Aí eu vou usar o repertório, beleza. Aí quando eu uso o repertório, em seguida eu tenho que apresentar o meu posicionamento crítico, né? Beleza. O que acontece? Muitas vezes, quando o aluno vai fazer essa intenção desse repertório, ele não consegue fazer uma coerência das informações perante a ideia da tese que ele apresentou. Então, quando ele não consegue fazer essa articulação, é a hora que nós temos essa expressãozinha do buraco argumentativo. Vejam,
a falha aí muitas vezes não está no repertório que você utilizou. É a questão da coerência das informações, da tua progressão textual, que tu não está conseguindo fazer uma articulação referente à ideia da tese. Belezinha? Então, cuidado. Esse negócio de dizer, repertório tal cabe em todo tema. Tem professor que tem esse negócio de dizer para o aluno, citação tal cabe em todo tema. Ideia tal cabe... Não é assim. Tem professor que ele vacila. Não é assim. O que acontece? Quando eu digo, por exemplo, que a citaçãozinha é aquela ideiazinha lá que eu mostrei para vocês do Nelson Mandela e do Immanuel Kant, certo? A questão da estratégia argumentativa, ela se relacionar diretamente ao tema e ela se relacionar diretamente à tese, tá? Então, tem muito professor que gosta de série e taca nos alunos para usar série. Gosta de filme, taca nos alunos para usar filme. Gosta de jogo, taca. Não é assim que funciona. Lembrem lá da ideiazinha dos repertórios relacionados ao texto, certo? E relacionado ao eixo temático. Se eu quero redação coringa, se eu quero texto coringa, se eu quero repertório coringa, eu não vou pensar no repertório que caiba em todo o tema, não. Eu vou pensar no repertório que caiba por eixo temático, porque não é só o repertório coringa que vai fazer a diferença, não. Ele tem que respeitar o SROI, tá? Ele tem que respeitar a questão da seleção e a relação dessas informações com a ideia do meu ponto de vista, com a minha ideia de tese. Belezinha? Então, cuidado aí na hora da articulação. Vamos lá. O que é esse buraco em si? É uma falha na ponte, no vínculo entre as informações. Ou seja, eu não consigo favorecer essa ponte, eu não consigo fazer esse vínculo do repertório com a informação que eu quero mostrar, certo? É aí onde vem aquela ideiazinha de eu analisar. Por exemplo, eu vou usar uma citação, beleza. Então, eu tenho que ver se aquela citação realmente, ela cabe dentro do texto. Lembra lá da ideia do Maquiavel? Os fins justificam os meios, que a gente falou que não é para usar? Beleza. Quer uma referenciazinha? Pronto. Vamos pegar aqui o Newton. Acho que é o Newton, né? Que fala a questão da inércia. Não. Que ele fala, em uma lá das teorias dele, sei lá, ele fala que toda ação gera uma reação. Lembra disso? Toda ação gera uma reação. Beleza. Naquele mesmo tema, por exemplo, no tema de desemprego. Imagina, o tema é desemprego. Aí você usa como causa a questão da baixa escolaridade. Beleza, certo. Não necessariamente, porque a pessoa não tem escolaridade, é pobre, ela vai ser, eu dizer que tem, por exemplo, eu uso como causa a falta de escolaridade e uso como consequência a criminalidade. Beleza. Tem relação essa falta de educação? Tem, beleza. Mas não é legal, não fica cabível, não fica interessante eu falar sobre aquele negócio de que toda ação gera uma reação e eu trazer essa ideia de que a falta de educação automaticamente leva à criminalidade. Não é assim. Tem a questão do desemprego leva à criminalidade. Não é assim. Tem pessoas que vão para o mercado informal, tem pessoas que vão para um curso superior, tem pessoas que têm outras visões. Então, tenham cuidado com a intenção que vocês estão mostrando, que vocês querem passar para o corretor dentro do texto, beleza? O que é isso aí, ó? É a necessidade da progressão e da coerência das informações. As informações de vocês, elas têm que surgir e se efetivar dentro do texto de uma maneira sutil e de uma maneira progressiva. Lembrem, evolutiva. Lembrem, a tese de vocês, ela tem que evoluir, ela tem que crescer dentro do texto. Então, eu tenho que ter essa intenção de justificativa, essa intenção de progressão textual, tá? E fazer essa relação entre as informações dentro do texto, para que favoreça, enfim, essa ideia da argumentação. E, óbvio, de não deixar esse buraco, né? Não deixar esse buraco, justamente preencher e favorecer essa ponte aí. Quer um exemplo? Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão analisar o tema, aí vocês vão pensar na tese. Pensaram na tese? Beleza. Aí vocês vão pensar na ideia do que vocês querem argumentar perante aquela ideia de tese. O que é que dentro daquela tese você quer mostrar, você quer falar, beleza? E daí sim, você vai pensar no repertório. Vamos lá.
Vamos ver aqui um exemplozinho. Ó, impactos da cultura do cancelamento. Vamos limitar aqui ao contexto brasileiro. Pronto. Observa aqui o teminha. Impactos da cultura do cancelamento no Brasil. Essa ideia de impactos aqui, gente, ó, é reflexo, ou seja, a ideia de consequência. Ele quer que você traga aí uma tese, que você traga aí teses relacionadas à causa e consequência dentro do texto. Observa, vamos lá. Tese 1. Olha só, imagina que na tese 1 você usa essa ideia da espiralização do silêncio. Você vai lendo o que é essa ideia de espiralização do silêncio? É justamente essa ideia de induzir sempre, certo? A essa visão, a essa ideia de silenciamento. Principalmente, por exemplo, você pode ver, a questão da cultura do cancelamento, ele está muito relacionado às celebridades, né? As pessoas que estão em evidência, na mídia, papapá e tal. Beleza. O que eu quero que vocês vejam aí? Como acontece muito com essas pessoas que estão sempre em foco, né, na mídia, sendo vistas e tal, né? Quando eles fazem algo errado, por exemplo, né, quando eles se posicionam aí de uma maneira que desagrada os internautas, que eles têm essa intenção de cancelar, geralmente isso já induz para esses artistas para que eles se silenciem, eles se calem perante qualquer outra coisa. Porque ele já tem aquele receio, né, de dar a opinião dele sobre determinada coisa e aí dentro disso serem atacados novamente, por exemplo, né? Então vejam que há essa dificuldade aí, por exemplo, para que eles consigam se manifestar novamente. Observe. Aí tu usou como tese essa intenção da espiralização. A partir do momento que você usar essa ideia de tese, você tem isso como todas as teses que vocês pensaram. Pensaram na tese, vocês têm que pensar no que vocês querem argumentar a partir dela. O que vocês querem mostrar? Olha só. Como se cancelam muitas celebridades no Brasil, elas tendem a não se posicionarem sobre causas importantes. Isso, por consequência, gera a perpetuação do silêncio. E assim, não se provoca um debate político e não se dá visibilidade aos assuntos. Eu posso relacionar aí, por exemplo, a própria questão, digamos, eu posso trazer a ideia da própria intenção do cancelamento. Essa ideia da ideia do cancelamento, né, da cultura do cancelamento, começou em 2017. Teve um movimento Me Too, certo? Hashtag MeToo. O que foi o MeToo? O MeToo foi uma hashtag que foi levantada lá nos Estados Unidos, certo? Pelas atrizes de Hollywood. O que aconteceu? Elas eram, muitas delas, né? Eram assediadas nos estúdios, os filmes, enfim, tudo mais. E aí o que aconteceu? Quando foram lá receber o Oscar, né? Várias das atrizes, todas praticamente, né, se juntaram e decidiram todas vestir preto, como uma forma de protesto, né, ao assédio. Beleza. Qual era a intenção? A intenção do cancelamento era uma intenção boa. No início era uma intenção boa, certo? Que era justamente denunciar, cancelar esses atores e punir, né, mostrar na mídia, né, como que vários diretores agiam com atrizes em Hollywood, certo? Mas aí qual é o problema? Ele acabou tendo uma visão subvertida depois. Passaram a se cancelar tudo, certo? Ou seja, você pode observar, pedem muito para que um artista, né, se posicione sobre determinado assunto, beleza, ele vai lá e se posiciona. Só que quando ele se posiciona, que esse posicionamento dele, né, a opinião dele diverge da opinião dos internautas, a galera começa a criticar, começa a cancelar ele. O que é isso? Uma dificuldade de aceitar as diferenças, né? Uma dificuldade de conviver com o diferente. Não conseguem aceitar opiniões diferentes, certo? Então, aí, quando eu faço isso, aí sim eu vou pensar num repertório relacionado a isso. Olha a ideia de segunda tese. Imagina. Potencialização da cultura do ódio e da violência. Olha só. Tese, potencialização da cultura do ódio e da violência. Segunda tese. Aí o que você vai pensar aí?
eu quero mostrar que esse tipo de violência, ela não promove a pluralidade e não valoriza as diferenças. Beleza. Aí falei de internet, falei sobre essas visões, né, relacionadas à mídia. Eu já lembro do bonitinho lá, do George Orwell, certo? Quem é George Orwell mesmo? O autorzinho lá de 1984. Tem uma parte do livro que o nome é 2 minutos de ódio, né? Quando o livro fala lá, ele mostra, tirado dentro do livro, né? É tirado lá 2 minutos para que a população pudesse xingar, né, os opositores do partido. Né? Então, veja que tem até uma importância aí, certo? E aí, o que acontece? Eu posso trazer isso, mostrar isso hoje na internet, que a realidade do livro, por exemplo, ele se confirma na sociedade hoje, na realidade atual, certo? E vai até além, uma vez que, né, hoje as pessoas tiram até mais, muito mais, né, do que 2 minutos para disseminar o ódio nas redes sociais, no meio, na internet. Belezinha? Então, vejam aí que eu tenho... Ui, minha cabeça rodou de novo. Ai, desculpa. Tem essa intençãozinha aí de fazer uma relação. Vejam, eu trago um livro, certo? E eu comprovo isso, trago um exemplo no meio social agora, certo? Então, é aí onde eu vejo essa questão do respeito a essa questãozinha do SROI, da seleção, da relação, da organização e da pertinência, interpretação dessas informações, dados, fatos, né, opiniões, em defesa do meu ponto de vista. Então, eu uso essa tese, por exemplo, penso na ideia que eu quero argumentar a partir dela, e aí sim eu vou pensar no repertório que comprove a tese. Não é o repertório, não é a tese que comprova o repertório, não. É o contrário. É o repertório que comprova a tese, que explica a tese, que justifica a tese. Belezinha? Aí eu trago um exemplo que comprove, que confirme, enfim. Tá? Vamos lá. Aí vem a ideia. Elementos para a argumentação. O que é necessário? Primeiro, projeto de texto. Pensem no texto. O tema é tal, beleza. Eu quero defender tese 1, tal, tese 2, tal. Beleza. Dentro dessa primeira tese eu quero falar isso, isso e isso. Ok. Dentro da minha segunda tese eu quero falar isso e isso. Ok. Então agora eu vou pensar em um repertório que se relaciona à tese, que comprove aquela ideiazinha de tese. Entenderam bacaninha? Compreenderam, né? Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, defina as teses. Se posicione. Ó, eu quero defender isso bem aqui. Ok. Depois, o que impor na introdução deve ser discutido. É onde vem a questão do gancho argumentativo e é onde vem a questão de tese 1 e tese 2. Tudo que eu boto na introdução, ele tem que ser argumentado. Cancelamento tinha uma intenção boa em seu surgimento, mas hoje em dia é usada como forma de lacração, usado para acabar com a imagem da pessoa. Isso mesmo, isso, com certeza. Cancelamento é bom quando bem feito, mas hoje em dia ele é tão usado como lacração que até a visão das pessoas já mudou sobre ele. Graças a Deus, né, tia? As pessoas estão mudando aí o pensamento, né? Quanto a essa questão. Hoje já estão falando da hashtag não cancelamento, né? Não ao cancelamento. Justamente para que as pessoas possam, né, viver em paz, de certa forma, né? Porque essa questão da ideia do cancelamento, né, acaba trazendo muitos traumas para a vítima, para a pessoa, né? Porque antes antes era uma ideia de evidenciar o problema. Hoje não é só uma questão de punir, é uma questão de julgar mesmo o outro, né? E muitas vezes traz traumas, a pessoa entra em depressão, a pessoa muitas vezes não consegue não vive em paz, né? Ela errou, reconhece que errou, mas ela não continua, ela não consegue seguir em frente, porque as pessoas sempre estão voltando àquele julgamento e condenando a pessoa por aquilo que ela fez, certo? Por mais que ela tenha se redimido e tudo mais. Todo mundo é passivo de erro, pô. Vamos lá, continuando. A ideia do desenvolvimento. Para cada ideia, desenvolva uma explicação. Então, vejam, é interessante que se tenha essa ideia de explicar, de justificar tudo que é mencionado dentro do texto, para que aí sim ele tenha essa intenção de argumentativa, né, essa visão argumentativa e explicativa sobre a ideiazinha lá da tese que foi imposta. Compreenderam?
Belezinha. Chopper na marca da qualidade. Pronto. Meus queridos, pois era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá certo? Um cheiro. E até a próxima. Tchau.